Você defende a bandeira da sustentabilidade? O desenvolvimento de forma sustentável? Eu queria te trazer uma péssima notícia. A nossa comunidade no mundo inteiro, não somente no Brasil, está sendo atacada hoje. E aí? Como é que a gente vai fazer? O que o futuro nos reserva? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal do YouTube, né? E expresse aí suas opiniões. Eu quero falar somente em 10 minutos, só preciso de 10 minutos para conversar com você sobre essa reflexão que é muito séria. Antes da gente falar quem é que está sendo atacado, é preciso identificar quem somos nós. Então, se você defende a sustentabilidade, você acredita no equilíbrio entre três principais forças, que são as questões ambientais, as questões sociais e também as questões econômicas. Sustentabilidade é o equilíbrio entre essas três forças. Não é mais para um lado que para o outro. Ó, se der eu faço isso, e se não der eu faço só aquilo ali, porque o que eu gosto mesmo é isso aqui. Isso não existe. Nem para a área social, nem para a área ambiental e nem para a área econômica. Se a gente pensar em exemplos de geração de emprego que não funciona tão bem quanto a gente esperava, a gente pode citar a China. A China gera muito emprego, muita gente lá, né, tem emprego, o país cresce e tudo mais, no entanto, ambientalmente, gera lucro também, mas ambientalmente muitas vezes é uma catástrofe. Na questão da proteção ambiental, sem a inclusão social desse processo, sem o desenvolvimento humano, né, e muitas vezes só com ganho, o lucro, sem essa questão humana, ela também perde um pouco o sentido. E a questão neoliberal, que se fala, né, somente a visão econômica da coisa, ela, né, se a gente pensar que a economia é mais importante do que as pessoas, então aí que a coisa fica feia mesmo. Esse pensamento é que justificou, por exemplo, o sistema de escravidão, né, onde o lucro era mais importante que as pessoas. Então eu coloco as pessoas para trabalhar praticamente de graça, tudo para que eu possa aumentar o meu lucro. Esse é o pensamento do neoliberalismo, né? Das pessoas que só pensam ou pensam que o capital por si só vai resolver os problemas sociais. Eu não acredito muito nisso. Então, o que é a comunidade da sustentabilidade? São as pessoas que acreditam que deve haver o equilíbrio entre essas três partes. Pois bem, dentro desse contexto, a gente tem aí as comunidades que defendem as questões ambientais, as questões animais, né, da natureza, né? Temos também a outra comunidade que defende as questões sociais, certo? E a questão social, ela inclui não somente a geração de emprego, mas o direito das mulheres, o direito dos indígenas, dos povos nativos, sabe, dos quilombolas, o direito de todas as comunidades. Afinal de contas, se você acredita em Deus, e Deus é o criador de tudo isso, né? Deus é o criador da criatura e da criação, então é interessante, né, trabalhar protegendo a criatura de Deus, no caso a gente, ou as criaturas, incluindo também os animais. Então, trabalhar na defesa disso, né, porque já que Deus criou, é uma coisa importante também para a gente, é relevante a questão social. E também a criação de Deus, que é a coisa como um todo, a natureza como um todo. Então, são coisas importantes para a gente. Agora, a gente sabe que muitas vezes o motor desse desenvolvimento, tanto ambiental quanto social, é a economia. Se a gente consegue aliar essas coisas todas em equilíbrio, aí, ó, show de bola, você faz parte aí da comunidade da sustentabilidade. Você se identifica com isso? Pois bem, em nome do lucro acima de tudo, a nossa comunidade, nossos representantes, nossos líderes, a nível global, eles estão sendo duramente criticados. Se você observar, né, eles estão dizendo, essa questão ambiental, isso não existe, a terra é plana, não sei o que, o rio vai de baixo para cima, sei lá, esse pessoal é meio estranho na forma de pensar deles. E também as questões sociais, os índios não têm direito a nada, e apesar de eles estarem aqui a vida toda, não têm direito a nada, os negros são preguiçosos, os quilombolas são preguiçosos, sei lá o que mais que esse povo vai falar. E aí vocês perguntam, o que está por trás disso? É simplesmente essa crença disso aí? Muitas vezes não, gente. Muitas vezes o que tem por trás disso é um pensamento econômico, é um pensamento de ganhar dinheiro. E essas coisas que estão sendo trabalhadas agora para denegrir a imagem dessas coisas, das questões sociais e ambientais, são obstáculos ao ganho de dinheiro que só pensa no ganho de dinheiro por si só, que vai beneficiar um grupo muito pequeno de pessoas. Certo? É por isso que as questões ambientais e sociais estão sendo duramente atacadas.
Até aí, eu não vou dizer tudo bem, mas tipo assim, já era de se esperar que essa galera que pensa que o lucro acima de tudo vale. O lucro vale mais do que a vida das pessoas, né? Então, essa galera que pensa dessa forma, né, era de se esperar que eles fizessem isso. O que não se pode esperar é que a gente que defende essa causa permaneça calado, permaneça, digamos assim, até protestando, fazendo esse protesto dentro da sua casa, no sofá da sua casa. É preciso fazer algo mais, gente. Num país democrático, se você estiver num país democrático, como no Brasil há aí resquícios de democracia, em outros países também resquícios de democracia, então é importante que, para que essa democracia funcione, é preciso que exista representatividade. Qual a ideia da democracia? É que as classes, todas as classes, estejam representadas, porque senão é ditadura. Como é que você tem uma democracia que só um grupo de pessoas fala? Não importa se seja maioria, minoria, não importa. Só eles têm a fala. Eles se sobrepõem aos outros. Isso daí é ditadura. Democracia é quando há a diversidade de ideias e de representatividades. Todos devem estar representados dentro da sociedade. Você é um democrata? Você acredita nisso? Que todos podem se manifestar? Pois bem. Aqui é que tem um ponto crucial. A nossa comunidade não está muito bem representada. É preciso ter mais pessoas defendendo as causas das mulheres, os direitos das mulheres, porque você percebe que se as mulheres não tivessem feito, algumas mulheres aí do passado, não tivessem dado até a vida, hoje, muitas mulheres não votariam, não poderiam dirigir nenhum automóvel, certo? Não teria direito a nada, inclusive em alguns países ainda existe isso, do homem ter direito sobre a vida da mulher. Se os quilombolas não tivessem feito alguma coisa, também estariam sendo caçados até hoje, assassinados, como foram os índios. Então, gente, é preciso ter mais representatividade. Esse ano o Brasil tem eleições e eu convido vocês todos que podem ser líderes, sabe, a não se... Eu vou usar uma palavra um pouco forte, não se acovardem. Porque a gente precisa de vocês, é preciso ter mais representatividade para defender as causas indígenas, dos catadores, que é um grupo de pessoas que a gente tem falado insistentemente. É preciso que os catadores vão lá e se representem, porque, gente, nós já reparamos que essa classe política que está aí não está muito incomodada e não está muito querendo saber da vida de vocês. Ao menos a maioria dessas pessoas que estão aí. A gente está sendo atacado duramente. Enquanto você não tomar a decisão de liderar a sua comunidade, a sua causa, sabe, de representar, de dar voz àquele grupo de pessoas, há uma chance muito grande que esses grupos sejam duramente oprimidos. E eu convoco todos vocês a participarem de um processo democrático e defenderem as causas de vocês, especialmente aí os grupos de mulheres, os grupos de catadores, os grupos indígenas, quilombolas dessas comunidades, a representatividade dos negros, entende? É preciso ter representatividade para que a sociedade e a democracia funcione da maneira correta. Você está convidado a participar dessas eleições. Quem colocou na sua cabeça que político é tudo ruim, então faça diferente, mostre que é possível também ser um político do bem, um político que vai lá fazer a coisa boa. Não deixe que outra pessoa, muitas vezes menos qualificada que você, vá fazer um trabalho que você sabe que você poderia fazer muito melhor. Entre, faça aquilo que você sabe que tem que ser feito. A nossa comunidade da sustentabilidade precisa que vocês, professores, intelectuais, técnicos, gente que tem experiência na área, gente que tenha algo a agregar, que você finalmente entre na política e represente a comunidade que você está envolvido. Não tem como ser neutro nessa causa, gente. Não tem como ficar em cima do muro, porque nesse ataque, nessa guerra, quem ficar para cima do muro vai morrer por último, mas vai morrer também. Depois que eles eliminarem toda a nossa comunidade, todas as causas sociais, ambientais e tudo, aí ele vai chamar você e vai dizer, e aí, vai entrar aqui ou não? No nazismo da Alemanha era assim, quem não era a favor deles era contra, e aí eram exterminados. Não espere isso acontecer. A democracia está em risco não somente no Brasil, mas em muitos países do mundo. Entre na política e faça diferente. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos, saudações sustentáveis, e a gente se vê nos vídeos, na internet, em todos os lugares. Que Deus nos abençoe. Até lá.